Boa noite a todos. A página de hoje é: antes de servir, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, Mateus, capítulo 20, versículo 28. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos interiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho, o homem, a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem, para ensinar à criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isto ocorre por conta do usufrutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós, trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Do livro Emmanuel, do livro Pão Nosso de Emmanuel. Essa página nos mostra a importância de servir sempre. Nos mínimos momentos de nossa vida, a gente tem como servir, como ajudar o outro. Pode ser até com um sorriso só, não precisa muita coisa. Boa noite a todos. Pai Santíssimo, Jesus, amado Mestre, querido companheiro de todos os instantes, como é bom estarmos na tua casa. Quanto é bom, Senhor, juntos, irmanados como estamos, tendo a fé no coração, estarmos aqui, Senhor. Quanta importância tem isso para nós, Senhor. Confiantes estamos de que socorres a todos que buscam-te, a ti e aos nossos irmãos, esses espíritos amigos que trabalham aqui em nossa casa. Quantos nomes inscritos com endereços, com a esperança de que seus lares sejam visitados, estão na caixinha de tarefas. Nomes de enfermos também, Senhor, com esperanças de cura, e aqueles que partiram antes de nós. Sê com eles, Senhor, abranda as suas penas, envolve-os a todos. E eu peço aos nossos guias e protetores para que nos permita, em nome de Deus, estar dando início à reunião desta noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Graças a Deus.
nós teremos o estudo da noite com o nosso companheiro Mário Cury. Graças a Deus, que a paz de Jesus esteja entre nós, que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento a Deus pela oportunidade do trabalho no bem e pela oportunidade de estarmos aqui trabalhando em nome do Cristo, divulgando a doutrina espírita. O tema proposto para hoje é uma lição do livro Renovando Atitudes, ditado pelo Espírito Amédia e recebida pela psicografia do médium Francisco Espírito Santo Neto, a quem eu tive o prazer de estar algumas vezes pessoalmente com ele. Ele fez algumas palestras lá no Centro Espírita Leon Denis e eu tive o prazer de recepcioná-lo, de conversar muitas vezes com ele. Então, a proposta é para falar sobre servilismo, ou, num outro termo, sobre subserviência. E ele começa citando, o Espírito começa essa lição, citando uma mensagem do Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 8, e destaca o seguinte trecho: a obediência... Não está boa? Está longe? E agora? Melhor? Melhor agora? Tá bom agora? Isso, então. Como eu vou falar de obediência, né? Me incomoda um pouquinho, mas eu tenho que ser obediente lá ao operador do som, né? Então, o Espírito Lázaro fala que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. E é interessante notar que na mensagem, o Espírito, o Amédia, ele fala sobre diversos aspectos do nosso comportamento com relação a essas duas questões, a obediência e a resignação. E muitas vezes, e com certeza na época de Jesus, obediência e resignação era confundido com a falta de manifestação de vontade. Então a pessoa, quando é obediente ou resignada, ela é considerada tola, bobinho, né? Mas ele é bobo, não reage, né? E nós precisamos então destacar que esses dois comportamentos vão depender de um equilíbrio da nossa parte. 5 pontos principais fundamentam a doutrina espírita: a existência de Deus, a sobrevivência do espírito, a comunicação entre os espíritos encarnados e desencarnados, a pluralidade das existências, ou a reencarnação, e a pluralidade dos mundos habitados. Então, muito antes de se falar em ET, está na moda aí com os cientistas, desde 1800 e pouco, a doutrina espírita já fala, não de ET. ET é um termo materialista dos cientistas que não conhecem o aspecto do espírito, que é o que comanda tudo. Então, ET nada mais é do que um espírito que veio de um outro planeta. É extraterrestre. Mas, nesses 5 fundamentos básicos, então, o primeiro é a existência de Deus. E Deus é que comanda todo o universo. E Deus que comanda tudo que ocorre no universo. Concordemos ou não com isso. Queiramos ou não. Aceitemos ou não. É Deus que comanda tudo. E muitas vezes vem aquele questionamento: mas por que Deus não fez assim, fez assado? Por que então a gente já não nasceu sabendo tudo? Por que tem o sofrimento? Por que tem a dor? E por quê? 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 Aí eu gosto sempre de lembrar uma história aliás, um fato que eu assisti. É uma senhora na porta lá do centro, da nosso departamento lá no Centro Espírita, conversando com a evangelizadora.
E a filha já estava numa idade ou adolescente ou pré-adolescente. Ela falou, ela sai, eu fico tão preocupada, eu rezo tanto a Deus para tomar conta dela, mas eu fico tão preocupada. Aí a evangelizadora falou para ela assim, a senhora reza, mas fica tão preocupada, né? Tem medo de Deus não tomar conta direitinho, né? Pediu a Deus, mas ficou tão preocupada. Lógico que nisso há uma preocupação natural dos pais, sem dúvida, né? Mas nós tomamos esse fato só para começarmos a raciocinar. Então, Deus, em sua infinita perfeição, porque tem alguns atributos que nós conseguimos conceber de Deus. Justiça, amor, caridade, benevolência e por aí vai. Mas se faltar qualquer atributo ligado à perfeição, já não seria Deus. E Ele sabe do que nós temos necessidade. E Ele sabe o que precisamos passar. Uma vez eu conversando com o espírito na mesa de desobsessão, e ele, vou ter que descer só um pouquinho, e ele, então, eu dizia para ele, né, com um guia bem próximo de mim, dizia a ele, olha, você tem que parar de viver a vida material, você está há muito tempo desencarnado, e precisa se voltar para a vida de espírito, porque daqui a algum tempo você vai reencarnar. Ele, não quero reencarnar não. Eu falei, tem uma triste notícia para te dar. Isso não depende da sua vontade. Vou explicar para você entender. É cíclico. Você, quando está no corpo físico, chega em um determinado ponto, você pode dizer assim, não quero que o meu corpo morra, não. Ele não vai morrer? E assim é na sua vida de espírito. Vai chegar um ponto que você vai reencarnar. E você não tem como dizer que não quer reencarnar, porque você vai reencarnar. Não, mas eu não quero isso não. Não concordo com isso. E aí ele fez uma série de considerações. Eu falei, olha só, vou te fazer uma pergunta. Se você me visse ir para a beira da praia, observar o movimento do mar e ficasse assim dizendo, olha, eu não concordo que a água vá e volte, né? Aliás, venha e volte, venha e volte, venha e volte. E eu fico um dia inteiro reclamando disso, que a água está vindo e voltando, vindo e voltando. O que você achar de mim? Você é um louco, você é um louco. Eu falei, por quê? Porque é da natureza que isso vai acontecer. Então, é a mesma coisa. É da natureza, você vai reencarnar, concorde ou não. Então, concordemos ou não, é Deus que comanda o universo. Concordemos ou não, as suas leis regem a nossa necessidade quanto às nossas provas e expiações, para que possamos aprendermos, para que possamos crescer, para que possamos sermos felizes. Então, quando nos deparamos com uma questão que nos desagrada, com um problema em nossa vida, devemos, antes de tudo, lembrar, esse problema está aqui porque eu preciso dele. E na maioria das vezes, até mesmo pedimos o problema. E aí, não adianta eu me revoltar. Não. Aí parece aquelas preces engraçadas que a gente vê, né? Desculpe falar que é engraçado, né? Mas aí começa a fazer a prece, Senhor, eu gostaria disso, eu queria isso, eu te peço isso. Eu não aceito, Senhor. Ué, não aceita? Não aceita o quê, meu filho? Como é que é? Isso é prece ou imprecação? Está dando ordem para Deus? Então, nós temos que ser, antes de tudo, obedientes. Porque a razão nos tira da falta de razão, né? Para não falar da loucura, ou do desequilíbrio, e nos mostra que precisamos aceitar as coisas como elas são. Mas, em seguida a essa, que é o consentimento da razão, eu preciso ter o consentimento do coração. Esse é mais especial, esse é a resignação. E esse demonstra que, além de eu raciocinar, eu também estou tentando colocar em prática os meus sentimentos. O nome desse livro, que tem essa lição do Hamed, é Renovando Atitudes. E o importante para a renovação de atitudes é compreender o que se passa. A doutrina espírita é a fé raciocinada.
Aí o teu amigo diz assim, não, mas eu queria saber lá, como é que é a vida lá, na galáxia de Andrômeda. Mas, e como é que é esse negócio de Deus que eu nem consigo compreender? Eu falei, mas, então vamos lá. Você não sabe nem fazer as 4 operações básicas da matemática, mas você quer compreender um problema complexo de trigonometria? Um complexo problema de física ou de equação de sei lá quantos graus? Vamos entender primeiro aqui as 4 operações básicas e vamos dar passos a passo. Mas vocês já pararam para pensar qual é mesmo o sentimento que impede que eu seja ou obediente ou resignado? Eu sempre falo dele. É o orgulho. Porque se eu for obediente, eu tenho que aceitar que acima de mim tem uma força. E eu quero desprender meu raciocínio, afinal de contas, a coisa não é bem assim. É assim que acontece, né? E para ser resignado, então, nem se fala, né? Onde é que nós vamos encontrar um orgulhoso resignado? Bom, então quer dizer que eu tenho que ser uma pessoa apática. Né? Vamos seguir até a letra da música do pagodeiro, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ele começou a fazer sucesso aqui na Rua do Lado, né? É assim? Deixa para lá? Não. Eu tenho que buscar. Mas, como em tudo, eu tenho que ter o equilíbrio das forças. Vocês todos devem conhecer a oração que fala do equilíbrio e que é muito utilizada pelos grupos de autoajuda, que diz, Senhor, me dá forças para suportar e entender as coisas como elas são. Me dá coragem para compreender, suportar as coisas como elas são. Coragem para enfrentar as coisas que não podem ser modificadas. Coragem para modificar as que podem ser modificadas. E inteligência e discernimento para distinguir uma das outras. E aí nós vamos buscar esse termo. De onde é que eu vou lutar, onde eu posso lutar, o que eu devo aceitar. Porque muitas vezes é confundido subserviência com humildade. E subserviência, às vezes, é um grande de um orgulho. É uma grande de uma covardia. Eu não enfrento. É mais fácil eu ser calado, falar baixinho, ter gestos contidos, um risinho nos lábios. Mas isso não resiste à pedra de toque. Se pisar no calo direitinho, ele pula. Pula. Aposto que vocês conhecem muitos desses assim. Mas é bom se você consegue, de coração, ser ponderado, de gestos contidos. Isso por orador é difícil, né? Tem que usar as mãos, né? Mas quando você pode usar da ponderação, é muito bom. Tem uma mensagem do Dr. Herman, um dos guias espirituais da nossa casa, que ele no meio da mensagem diz assim, fale baixo, a voz gritada estimula a reação. Então nós precisamos aprender o tempero correto, a medida correta da força. Mas devemos tomar por base quem? Quem é nosso modelo e guia? O Mestre Jesus. E ele não cansou de dar exemplo de obediência e resignação. Deu muitos exemplos de obediência e resignação. Mas muitos gostam de ressaltar, mas teve um momento que ele usou da força e expulsou os vendilhões do templo. Primeiro, que não há certeza de que a passagem se deu daquela forma. Por quê? Porque naquela época não se conhecia uma força que hoje nós conhecemos, que é o magnetismo. E Jesus tinha tanto poder nas mãos
tanto poder magnético que quando ele estendeu as mãos e reprovou aquela atitude, as barracas foram derrubadas, as mercadorias foram derrubadas. Mas ele exatamente não usou da força. E por que Jesus tomou aquela atitude? Para denunciar uma oposição ou um obstáculo entre o povo e a fé. Porque naquela época, segundo a crença dos judeus, havia o sacrifício. E os sacerdotes só aceitavam o sacrifício dos animais comprados ali por aqueles comerciantes que ele recomendava, que ficavam ali na frente do templo. Só que você comprava lá o seu animal, levava lá dentro para aplacar a ira de Deus, para ser sacrificado, e ele retornava lá para o comerciante, vender outra vez. Então, essa posição de Jesus, contam alguns autores, inclusive alguns espíritos, que na realidade não houve a força física, houve a movimentação fluídica dele. Mas até mesmo, se isso tivesse ocorrido, voltando ao fato de que Jesus é o nosso modelo e guia, ele é uma personalidade completa e sabe dosar as forças. Tanto é que mesmo nesse relato equivocado, não há nenhuma exposição ou nenhum relato de que Jesus tenha agredido ninguém. Jesus mostrou muitas vezes que quando era necessário ele era firme, né? Ele conhecia a malícia que havia por trás. Várias vezes a frase, então, para o tentar, propuseram essa questão: mestre, será que eu tenho obrigação de pagar o imposto? Era uma armadilha. Ele responde como? Ó hipócritas, por que me tentais? Resposta dura. Ou então aquela, bom mestre, por que me chamas de bom? Bom é o Pai que está no céu, como quem diz. Tá puxando meu saco para quê? O que tu quer? Diz aí, qual a tua intenção oculta? Então, quando era necessário, ele era firme. Então, uma personalidade completa. Nós ainda não temos essa possibilidade. Por quê? O orgulho ainda fala mais alto em nós e nós não conseguimos dosar as nossas forças. E deixamos então que os instintos falem mais alto. Por quê? Porque o instinto, o orgulho, o egoísmo, eles são decorrentes dos nossos instintos. E aí, essa busca desse equilíbrio necessita que nós meditemos. Necessita que nós compreendamos o nosso papel. E, por experiência própria, eu digo para vocês, é fácil? Não, é difícil. É difícil? Não, é muito difícil. Mas, como tudo na vida, requer o nosso esforço, o nosso empenho, a nossa dedicação. A busca do equilíbrio faz parte da nossa saúde mental. É decorrente da compreensão correta da caridade, que deve nortear as nossas ações. A caridade, segundo Jesus, conforme pergunta de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 886, consiste na benevolência para com todos, na indulgência para com as imperfeições dos outros e no perdão das ofensas. Notem que não entrou nada de material. É tudo sobre o aspecto moral. Mas então, para que eu possa ser caridoso, eu preciso ter benevolência, eu preciso ter bondade no coração. Eu preciso não reparar no defeito dos outros. E dessa bondade, desse não reparar no defeito dos outros, vão surgindo outras virtudes paralelas, se é que assim podemos dizer, como, por exemplo, a afabilidade, a doçura, a paciência. E todas essas virtudes vão nos levar a uma maneira de nos comportar de modo que nós permaneçamos equilibrados, qualquer que seja o evento que aconteça. Até no trânsito, né?
Trânsito é difícil, né? Trânsito é difícil. Mas se nós praticarmos, nós vamos obter esse equilíbrio. Como eu disse, não é fácil não. Mas é necessário. Porque imagine, nós que temos automóvel, alguns de nós que temos automóveis, né? Os automóveis, eles foram criados para que nós possamos ter conforto. Mas se nós sentamos ao volante e para percorrer o trajeto, que é para nos causar conforto, nós vamos brigando com o trânsito até o destino, ele está nos causando conforto, nós estamos usufruindo desse benefício do progresso material, da inteligência humana? Não. Nós estamos transformando algo que é para melhorar o nosso conforto em algo prejudicial à nossa saúde. Bom, mas é difícil, é verdade, é difícil. Já disse logo de cara que é difícil. Mas como tudo na vida que é bom, precisa do quê? Do esforço, da conquista. E aí então, nós vamos ver aí essa questão da obediência e da resignação sob seus vários aspectos. Nós vamos ver a subserviência, que é aquele sujeito contidinho, tal, que ri o tempo todo, que não é sinal de humildade, é sinal de covardia. Nós vamos ver o déspota. O déspota qual é? É esse mesmo espírito que fala da obediência e resignação, no capítulo 9, item 8, o Lázaro, ele também fala no capítulo 6 sobre os tiranos, sobre os déspotas, que o Remédio também trata aqui. O sujeito é tão cheio do seu orgulho, que ele acha que todos lhe devem obediência. Todos, sem exceção. Então ele começa a dar ordem. E, às vezes, há pessoas que não conseguem resistir às suas ordens, como alguns familiares, como alguns subalternos nas suas funções profissionais. E o Lázaro diz assim, e esse sujeito, ele orgulha de dizer, aqui mando e sou obedecido. E ele completa, sem se dar conta, que poderia acrescentar, e sou muito detestado. Esses são os déspotas. É uma distorção da personalidade que leva ao orgulho a tal ponto que ele tem que ser obedecido por todos. Temos o sujeito que também não diz não. Nunca. Não diz não. Pode. Eu queria isso assim, você pode? Posso. O sujeito que não diz não nunca, diz o Espírito Hamed, ele é um hipócrita. Porque ele está concedendo algo que não tem ou concordando com algo que discorda. Cita que muitos pais deformam a educação dos filhos porque não dizem não. E dizer não, impor limites, é também uma prova de amor. Há também aqueles que tentam, não são os subservientes não, os que tentam ser aparentemente humilde o tempo todo. Esse também é um outro defeito. Porque ninguém, com raríssimas exceções, é realmente humilde. Ninguém. Nós temos alguns ícones da humanidade, de moralidade, que quando necessário, deram sua demonstração. Não vou dizer de falta de humildade, mas de uma personalidade forte. Madre Teresa de Calcutá, num jantar onde tinha empresários alemães tratando de lá uma convenção lá, ela foi tentar recursos para as suas obras de caridade na Índia. E chegando lá, pediu a um deles e ganhou uma cusparada na cara. Então ela olhou para ele, limpou o rosto, falou, o senhor tem razão, eu mereço isso, e agora para os meus pobres o senhor vai dar o quê?
é um sinal de muita fortaleza, né? Tem humildade? Tem, mas também tem muita força, né? A ponto de conseguir esse enfrentamento. E na realidade ela enfrentou. Reparem direitinho, ela enfrentou. Mas temos notícias que Madre Teresa de Calcutá já era um espírito com muitas conquistas. Divaldo Pereira Franco, numa palestra no Centro Espírita André Luiz, aqui no Rio, salvo engano, transfigurado com o Dr. Bezerra de Menezes, revelou que a última encarnação conhecida de Madre Teresa de Calcutá foi como Joana d'Arc. E antes disso, temos as obras, uma delas inclusive do Leon Denis, nos contando, relatando que Joana d'Arc era uma reencarnação de Judas Iscariotes. Então era um espírito com bastante conquistas. E que recebeu, como todos nós devemos lembrar, o perdão de Jesus. Há uma mensagem de Emmanuel que conta que o primeiro ato de Jesus, ao deixar o corpo físico, foi buscar Judas no umbral. Bom, então, é necessário, então, não usar de uma falsa humildade. Nós não podemos fingir que somos humildes. Nós temos que ser quem somos e nos controlarmos. Essa semana mesmo, que sexta-feira que passou agora, eu conversava à mesa de desobsessão com o espírito, e ele falou assim para mim: você fala manso, né? Eu falei: nem tanto, né? Mas você parece que tem muita bondade no coração. Eu falei: não tem essa bondade toda, não. E como é que você está falando desse jeito? Eu falei: não, porque aqui nesse trabalho, esse é um trabalho mediúnico, e eu estou sob a influência do meu guia espiritual, que você deve estar vendo, de maneiras que eu estou falando aqui para você, influenciado pelo meu guia. Então você não é bonzinho, não. Bom, eu aprendo aqui nessa doutrina que nós não devemos ser bonzinhos, nós devemos procurar ser bons. Então você está fingindo para mim? Eu falei: não, de maneira nenhuma. Eu estou sendo intermediário de um sentimento melhor. Porque você sabe por que sou eu que estou aqui falando para você? Aí faltou a minha humildade, né? Ele: não, sou eu que estou falando aqui para você porque eu sou exatamente igual a você. Entendeu? Por isso que sou eu que falo para você. Senão os guias realmente elevados, quando chegassem perto de nós aqui para falar, nós ficaríamos envergonhados e não conseguiríamos nos expor. Não, ele ficou quieto lá, né? Mas depois, refletindo bem, até quando eu estava preparando esse estudo, na realidade, o que eu fiz? Eu me igualei por ele e dei um jeitinho de deixar ele caladinho, né? Porque eu sou igual a você, então já coloquei. Mas, no fundo, a intenção, né, embora talvez eu não tivesse moralmente sido muito feliz, né, porque foi a hora que eu deixei o guia de lado, mas, no fundo, a intenção era demonstrar para ele o seguinte, que eu não estava tentando me passar porque eu não sou. Tanto é que, quando ele perguntou se eu era assim, eu disse que não. Porque a sinceridade é muito importante nas nossas relações. Ou o máximo de sinceridade possível, né? Porque tem até o caso da propaganda aí do cartão que ganhou até um prêmio, né? Posso te dar um conselho? Aí você crente que a pessoa ali vai usar da sinceridade, ela dá um conselho para pagar com o cartão lá, né? Para ganhar prêmio e tal. Mas nem sempre nós podemos ser totalmente sinceros, né? A mulher, quando está grávida, né? A mulher, antes de ficar grávida, tinha aquele corpo todo bonito, né? Ficou grávida, fica aquele barrilzinho, né? Chega para o marido e pergunta: estou lindo? O marido vai dizer o quê? Tá, meu amor, você está linda, né? E realmente a mulher fica bonita grávida, né? Toda mulher fica bonita grávida, né? Mas você tem que ser sincero na medida do possível e da educação, né? Aí imaginou você chegar para mim e falar: o senhor engordou desde a última vez que você esteve aqui, né? Está uns 5 quilos mais gordo, né? Seria falta de caridade, né? Então a gente tem que usar a sinceridade na proporção da educação. Porque a sinceridade deve servir de elemento de ligação entre nós, de sentimento, e não como instrumento de agressão. Mas, na medida do possível, nós devemos usar a sinceridade.
E na maioria das vezes, para auxiliar, podemos até usar a sinceridade total, mas com aquele cuidado, né? Você já pensou dessa outra forma? Você já pensou se fosse feito assim? E ir até onde a pessoa quer. Porque às vezes a pessoa não quer escutar. Nem é um direito dela. Às vezes está cansado de saber e não quer. Então, meus amigos, todas essas variações... e por último, né? Nós falamos aí da subserviência, da humildade fingida. Há também a vergonha, né? A vergonha também é uma outra forma de esconder o orgulho. Eu sei que o assunto não é muito confortável, mas infelizmente a gente tem que refletir sobre esses temas, né? A vergonha é uma outra forma de esconder o orgulho. Porque muitas vezes eu tenho vergonha e a minha vergonha coloca uma barreira porque eu não quero me expor. Eu não quero me expor no sentido de colocar a minha opinião. Eu não quero confrontar ninguém. Eu quero ficar ali na minha. Pode ser uma atitude conciliadora, aí é válido, né? Mas se o tempo todo eu me reservo e nunca me exponho, eu também não coloco para o outro quem eu sou, o que eu gosto, como eu entendo que devo ser. E depois como é que eu vou reclamar? Se eu nunca falei como é que era. Bom, tudo isso nos remete à necessidade da busca do equilíbrio e da debelação do orgulho e do egoísmo. O tempo todo, nas mensagens do Evangelho, nas mensagens evangélicas, nas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, o tempo todo se ressalta a mensagem do Cristo com relação à humildade. O tempo todo se ressalta que o Cristo não parou de combater o orgulho. E os Espíritos são muito claros que nós precisamos combater o orgulho e o egoísmo, porque são esses dois sentimentos que nos fazem sofrer. São esses dois sentimentos que provocam todos os problemas que nós temos. Qualquer problema que você tiver, você pode remontar a causa, que você vai encontrar lá presente, ou o orgulho ou o egoísmo. Qualquer um. Qualquer um. E o próprio Espírito Lázaro, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nessa mesma mensagem que ele fala da obediência e resignação, ele fala uma coisa muito importante para nos alertar quanto às consequências do orgulho. Ele diz assim: submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz dele, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com um duplo esforço do freio da espora. Mais cedo ou mais tarde, toda resistência orgulhosa deverá ceder, mas bem-aventurados os que são mansos, porque ouvirão docilmente os ensinamentos. Então, quando nós apanhamos da vida, e apanhamos bastante, é porque ou fomos orgulhosos ou fomos egoístas. Saímos da proteção da lei de amor, de justiça e caridade, saímos da proteção da lei de Deus e vamos sofrer. Então, a doutrina espírita se esforça para que nós, primeiro, compreendamos esses dois vícios, esses dois desequilíbrios das forças que trazemos em nós, para que então, de maneira raciocinada, primeiro raciocinada, possamos nos esforçar para pôr em prática atitudes verdadeiramente humildes. Para pormos em prática atitudes que verdadeiramente não sejam egoístas. Precisamos, então, nos compenetrar dessas dificuldades. E o primeiro passo é reconhecer que as temos. Porque se não entendemos, não vamos conseguir modificar nada. Não vamos escutar e falar assim, não, mas
para o outro lá que é orgulhoso, eu não sou humilde. O que? Egoísmo? Não, sou não. Sou mesmo. Olha, eu até esvazio meu armário, né? Trago as coisas para doar para o centro. Né? Estava tudo lá entulhando o armário, né? Já não usava mais há muitos anos. Eu até esvazio meu armário e trago para o centro. Né? Olha, eu já sou médium, eu faço palestra, trabalho na desobsessão, trabalho na cura. Entendeu? Então, faço visita aos enfermos. Eu vou toda semana lá para o trabalho voluntário, então eu não sou mais egoísta, né? Não, meus amigos. O móvel da ação, se nós formos verificar o móvel das nossas ações, se entendermos direitinho o que significa o orgulho e o egoísmo, e formos verificar o móvel das nossas ações, nós vamos verificar que nós somos muito orgulhosos e egoístas. E precisamos identificar, então, uma maneira de nós começarmos a pensar sobre isso. Sem culpa, né? Não é para ninguém sair triste. Eu não queria deixar ninguém sair triste daqui, não. Né? Que é aquela velha história, o sujeito vem aqui escutar uma palestra, quarta-feira à noite, e sai daqui escutando que é orgulhoso e egoísta. Né? Mas todos são no planeta Terra. Mas estamos aqui buscando justamente deixar de ser. Então, o orgulhoso tem a base do orgulho num item que é facilmente identificável, a importância da personalidade. Quem você pensa que é para falar comigo assim? Sabe com quem está falando? Sabe quem eu sou? É? Eu entrar em fila? Não, mas não posso entrar em fila, eu sou importante, né? Como é que eu vou entrar em fila? Rapaz, o cara entrando com o carro na minha frente, ele pode entrar com o carro na minha frente? Eu sou muito importante para ele passar a minha frente, não pode passar a minha frente, né? Já reparou isso? Tem gente que não gosta que você entre na frente dele no trânsito. Mas, meu filho, eu preciso mudar de faixa, eu vou dobrar à esquerda naquela rua. Aí o cara aperta a buzina atrás de você. Não pode, é importante, né? Você está entrando na frente dele. Ou então, o egoísta é quando coloca o interesse pessoal na frente. Colocou o interesse pessoal na frente, aí está presente o egoísta. Né? Aquela história, né? Farinha pouca, só eu como pirão. Nem nada de meu pirão primeiro, não. Só eu que vou comer o pirão. Tem ninguém mais comendo pirão, não. E aí quando a gente vai verificar, né? Tem uma recomendação de Santo Agostinho, uma questão do Livro dos Espíritos, que diz, toda noite eu deitar, encostar a cabeça no travesseiro, verifique isso, verifique aquilo e tal. Se a gente for fazer essa verificação direitinho, nós não vamos dormir, né? Já pensou? A gente analisar, desde a hora que acordou até a hora que levantou o móvel das nossas ações? Ih, fui orgulhoso aqui. Ai, meu Deus, fui egoísta. Vai ficar difícil. Mas, como nós precisamos, o título do livro onde está aí da lição é Renovando Atitudes. Precisamos renovar as nossas atitudes. Nós podemos fazer isso sem culpa, com a finalidade de nos melhorarmos. E há um livro de ditado por um espírito chamado Hermance Dufour, que era uma das médiuns que Kardec usava para receber as mensagens. E o título do livro é Reforma Íntima Sem Martírio. Então você precisa se reformar, mas não adianta se martirizar. E ela tem um exercício muito, muito legal. Ela propõe um encontro entre o homem novo e o homem velho. Porque há um grande erro. Não, eu não sou mais assim. Não é assim. Você é assim um montão de séculos. Está bem melhor, mas ainda tem muito para melhorar. Então não adianta você negar quem você é. Então você tem que tentar deixar de servir ao homem velho e tentar servir ao homem novo. Porque isso vai fazer muito bem, vocês sabem para quem? Para nós mesmos. Vai ser muito bom para nós mesmos. Quando nós compreendemos o papel que nós temos a desempenhar no nosso crescimento, nós começamos a nos sentir felizes e começamos a dar ouvido aos guias. Porque o guia está ali do nosso lado, né, tentando ajudar. Né? Muitos deles ficam roucos, tadinho. Falam no nosso ouvido a beça. E a gente não dá nem bola para eles. Está nem conectado, está pensando em outra coisa. Aí, não satisfeito, ele intui algum amigo. Amigo chega, fulano,
Você não acha que isso assim deve ser assim, assado, cozido, sopado? Não deve ser dessa outra forma? A gente diz, não é nada assim não. Aí também não dá ouvido ao amigo, né? E aí as situações vão passando. Aí quando desencarna, a gente vai reclamar. Puxa, mas ninguém me ajudou, né? O quê? Aí vem o guia, falei tanto para você. Desdobramento foram mais de 35 para essa situação que você evitava. Mandei 4 amigos falar. Sabe aquele gordinho que foi falar no centro espírita? Pois é, ele estou naquela situação lá que você estava passando. Foi um trabalho danado para falar com o guia dele, para o guia dele poder soprar no ouvido dele para poder falar para você. E a gente, ó, não dá nem bola. Mas se nós nos preocuparmos em renovar as nossas atitudes, sem culpa, com a culpa não adianta. A culpa, como diz Joana adiante, nós vamos nos paralisar. Né? Vamos entrar naquela, meu Deus, eu sou assim ainda. Que coisa horrível que eu sou. Né? Você e a população toda do globo terrestre. Né? Mas você já tem uma vantagem, que você já sabe que não é bom ser assim. Que isso não vai te levar a lugar nenhum, que só vai te prejudicar. E aí o que Deus está esperando? Não está esperando uma renovação mágica. Ele está esperando o esforço. Esse aqui é importante, né? Puxa, fiz errado, não queria fazer assim. Nem que já tenha feito. Que desse raciocínio, de eu não querer mais agir dessa maneira, vai chegar um dia que antes de eu agir, eu vou pensar. E não vou mais atuar pelos automatismos. Ó, trouxe uma desculpa boa para a gente, né? Mas não sou eu que falo, não. André Luiz. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, nos fala dos automatismos que nós tivemos que criar. Quando passamos pelos 3 reinos, ainda não éramos espíritos, não, era só princípio inteligente. Passamos pelo reino mineral, pelo reino vegetal e agora estamos no reino animal. Durante essas fases que nós passamos, nós criamos alguns automatismos. No mineral, de aglutinação. No vegetal, começamos a desenvolver as sensibilidades. No reino animal, desenvolvemos os instintos necessários à perpetuação da espécie. E agora, na fase hominal, estamos aqui para criar os automatismos morais. Porque os outros nós já conquistamos todo. Todo mundo tem um instinto, bateu, levou. Esse já está conquistado. Agora está na hora dos automatismos morais. De ter o sentimento bem desenvolvido do coração. Eu fiz durante alguns anos, lá no nosso centro espírita, no Centro Espírita da Leão Denis, atendimento fraterno. E uma vez sentou um companheiro, que começou no centro na mesma época que eu. Ela falou, e aí, fulano, qual a sua dúvida aí? Era tão esclarecido quanto eu, praticamente fez os mesmos cursos que eu, estava ao mesmo tempo que eu, é palestrante também. Eu escrevi aqui para o plano espiritual. Mas qual o problema? Aí ele, eu estou achando que eu estou paralisado. Por quê? Porque quando ele entrou na doutrina espírita, começou a estudar, um monte de novidade, ele foi se empolgando, e conseguiu uma série de atitudes novas. E chega um tempo que está tudo explicadinho aqui, ó. Tudo certinho. Está tudo direitinho aqui. Aí é o tempo de se passar daqui para quê? Essa é a parte mais difícil. Porque o pensamento fica todo ajeitadinho, fica todo direitinho. Mas os sentimentos... Eu tenho um amigo até que diz que esse negócio de sentimento é besteira. Mas um dia ele vai compreender. Espero, né, que ele ouça o conselho do amigo aqui que fala bastante para ele. Né? Mas, então, essa é a parte mais difícil. E aí, ele trouxe uma resposta do plano espiritual, ele fez uma orientação, recebeu uma resposta psicografada. E o guia da nossa casa disse assim para ele, meu filho, o que você está querendo? A natureza não dá saltos. Você já se melhorou bastante. Agora você está se esforçando para pôr em prática tudo que você já compreendeu. Eu falei, então, qual a sua dúvida? Não é que eu tinha que falar com alguém. Então tá bom, vamos falar bastante então, né? Por quê? Porque a compreensão, ela é fácil de se alcançar. O difícil mesmo é a prática. Você imagine, né? Até os apóstolos que andavam com Jesus tinham suas dificuldades. Claro que eles já estão muito à frente de nós, né? Mas eles também tinham as suas dificuldades.
de serem obedientes, de serem resignados. Não tem a história de Pedro, né? Caminhou com Jesus o dia inteiro, aí pediram abrigo para passar a noite numa casa onde tinham homens assim, não muito evangelizados. Deram lá um quarto nos fundos para eles dormirem. E Pedro se deitou ao lado de Jesus e começou a reclamar: mas Senhor, esse lugar aqui no canto está muito quente, eu estou muito perto da parede. E reclamou bastante de Jesus. Falou: não, então vamos fazer o seguinte, Pedro, eu vou trocar de lugar com você, pode vir aqui para a ponta. Aí passou Pedro para a ponta, né? E os donos lá da casa, era uma casa onde os homens de má vida se reuniam para jogar, para beber. Falaram assim: abusado, esses caras vieram aqui pedir para dormir, vamos lá dar uma surra neles. Aí foram lá, pegaram Pedro e baixaram o couro em Pedro, né? Aí Pedro voltou: está vendo, Jesus? Até, mestre, até para trocar de lugar com o senhor, eu passei por isso tudo. Tá bom, Pedro, não seja por isso, vou trocar de novo de lugar com você. E Jesus foi para o canto, para a ponta, e Pedro foi para o canto, né? Aí os homens falaram: vem cá, nós só batemos num, vamos bater no outro também. Foram lá, pegaram do canto, pegaram Pedro, baixaram o couro de novo. Quando devolveram, Pedro falou: Senhor, agora eu sei porque tem tão poucos seguidores, né? Mas então, meus amigos, a proposta é renovar atitudes. A proposta é compreender, usar a fé raciocinada e seguir adiante. Porque problemas todos têm na vida. Não há aquele que seja isento de problema. Qualquer que seja a classe social, qualquer que seja a posição financeira, qualquer que seja a profissão, qualquer que seja, né, o grau de parentesco, todos têm problema. Agora, a questão é como nós nos apresentamos diante do problema. Eu estou querendo ver se eu melhoro a minha nota, né? Aí o que acontece? A gente tem que vir estudar e falar tudo isso para vocês. Mas para falar para vocês, a gente tem que pensar bastante, né? Então, o que nós fazemos questão de tentar fazer? Dividir com vocês as nossas dificuldades. Todas essas dificuldades são comuns a todos. Todos as têm. Uns em algum grau, um grau maior, outro grau menor. Alguns têm conquistas numa área, outros já têm mais conquistas em outra determinada área. Mas todos têm problemas a resolver. Todos têm que evoluir. E nós precisamos, então, nos conscientizar das dificuldades para podermos traçar um plano para crescermos. E se nós aprendermos direitinho a doutrina, vamos ver que esse plano já está traçado. Nós escolhemos ou fomos auxiliados a escolher, antes da nossa encarnação, as provas, as dificuldades que enfrentaríamos. E elas chegam para nós resolvermos, crescermos e ultrapassarmos. E todas as nossas dificuldades, elas passarão. Nós podemos remontar a problemas que já tivemos. E depois que passam, nós pensamos assim: puxa, se eu tivesse pensado direitinho, teria resolvido desta ou de tal forma que seria muito melhor. Então, se tivermos calma diante das dificuldades da vida, obediência e resignação, que não significa anulação da vontade e do esforço que se deve fazer para se melhorar, nós teremos uma visão melhor. Poderemos ser auxiliados e estaremos sempre dentro da proteção da lei de justiça, amor e caridade. Está na nossa hora? Já passei um pouquinho, né? Dentro da lei de justiça, amor e caridade. E, não passei ainda não? Estou em cima, então tá bom. Então, quando nós tentamos o máximo possível estar dentro da lei, nós vamos estar protegidos. Há uma questão no Livro dos Espíritos, salvo engano, a 614, onde Kardec pergunta aos espíritos sobre as leis. E os espíritos respondem que a lei de Deus é a única necessária. Sobre a lei natural. Ele pergunta: o que é a lei natural? A lei natural é a lei de Deus, e é a única necessária para o desenvolvimento do homem. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, vamos bem compreender as lições que a doutrina espírita nos traz, para buscarmos de maneira segura, correta, de uma maneira mais confortável, a nossa felicidade, que passa, sem sombra de dúvida, pela renovação das nossas atitudes, pela obediência aos desígnios de Deus e pela resignação do que nos acontece, sem que isso importe
em deixarmos de lutar pelo nosso progresso, pela nossa melhoria. Vamos então agradecer a Deus pela oportunidade de termos conhecido nesta encarnação a doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião, e nos mostra quem nós fomos e o futuro que nos aguarda, propiciando assim que nós possamos seguir, como diz Leon Denis, adiante para o alto, na direção de Deus. Graças a Deus, que Deus e Jesus sejam louvados hoje e sempre, e como diz o Espírito Antônio de Aquino, que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Mestre Jesus, o teu exemplo nos traz a necessidade de confiarmos nos desígnios do Pai. Tu sabias, Mestre Jesus, de todas as dificuldades que passaria, mas por amor a nós, enfrentou todos os problemas, todos os sofrimentos, levando o amor aos corações, numa mensagem inesquecível, que até hoje repercute em nossos corações, mas que, porém, ainda endurecidos, não conseguimos absorver em nossos corações toda a mensagem que tu trouxeste. Mas o teu esforço continua, Mestre Jesus, e bem reconhecemos que a doutrina espírita é mais um dos seus esforços, Mestre Jesus, para que os corações endurecidos possam entender, através do raciocínio, através da compreensão das leis de Deus, da lei de destruição, da lei de progresso, da lei de adoração, da lei de amor, de justiça, de caridade, que precisamos cada vez mais buscar a Deus em nossos corações, ter Deus como meta a alcançar, trazer o coração com o sentimento de amor ao próximo, para que possamos então um dia vivenciarmos aqui na terra o reino dos céus que tu prometeste, porque o amor ao próximo estará em todos os corações e todos se reconhecerão por muito te amar. Então, Mestre Jesus, que possamos nos esforçar com o auxílio que sempre tu nos proporciona, através dos espíritos, através dos guias e mentores que existe para cada um de nós, para as nossas tarefas, para as nossas famílias, daquele espírito guardião, vulgarmente conhecido como anjo da guarda, que nos acompanha antes do berço e até depois do túmulo, em busca dos esforços necessários para melhorarmos os nossos sentimentos, para melhorarmos uns com os outros, e um dia enxergarmos então um mundo melhor. E tu ainda nos deste a certeza disso, porque nos disseste: em verdade vos digo, o céu e a terra não passarão até que se cumpra o último ponto. E vejam aqueles que tiverem olhos de ver, ouçam os que tiverem ouvidos de ouvir. Abençoa, Mestre Jesus, a essa casa espírita. Abençoa, Mestre Jesus, a todos que aqui vieram buscar o consolo do teu Evangelho, e que possa ainda permanecer as tuas bênçãos com os espíritos encarnados e desencarnados dessa casa, e que prosseguirão na segunda fase do trabalho. Assim então, te agradecemos e te louvamos. E estamos sempre aqui, Mestre, para te rogar a proteção e o carinho de sempre. Graças a Deus. Agradecendo, só para te pedir, Senhor, como eternos pedintes que somos, que possamos levar conosco para os nossos lares a paz e a harmonia que nesse instante sentimos aqui. E que os nossos amigos espirituais possam nos dar a permissão para que, em nome de Deus, estejamos encerrando a primeira parte de nossas tarefas na noite de hoje. Graças a Deus.